O que aconteceu foi o seguinte, quando eu e a Ana, a gente decidiu ir para Cuba, eu comecei a estudar Cuba, eu não sabia nada. Comecei a estudar e eu fui atrás de onde estão os filhos do Che, onde estão os filhos do Fidel, os filhos do Raul. Inclusive, a gente vai falar da filha do Raul daqui a pouco, que ela tá liderando o movimento LGBT em Cuba, sabe? Fazendo várias reformas. Lá então eles não fuzilam gays, então. Não. Fala a verdade. Tem hotéis, você não viu isso daí? Tem hotéis com bandeira LGBT, as casas com bandeira LGBT. É de boa mesmo. Esse é mais um mito que criaram assim, em torno de Cuba, muito por causa de um período histórico. Mas existiu mundial. Isso em algum momento? Não existe registro de que pessoas foram assassinadas por serem gays. Por serem gays. O que a gente tem é um período histórico onde que pessoas LGBTs eram consideradas doentes. E aí a gente tem, por exemplo, na Inglaterra, ficou muito famoso o caso de um dos pais da computação, que foi castrado quimicamente. E esse é um exemplo de como, por exemplo, modelos capitalistas lidavam com homossexualidade até pouco tempo atrás. Sim. Então, assim, era considerado, de fato, uma doença. Pra você ter ideia, assim, até 2018, pessoas trans eram consideradas doentes. Enquanto em Cuba, desde a década de 70, já era disponibilizado cirurgias de readequação, que eu acho que é esse que é o termo correto, não sei. Redesignação de maneira gratuita. E aí, o que acontece? A gente tem, nesse período, um grupo de pessoas que são LGBTs, que estão em Cuba, e as pessoas não eram fuziladas, mortas ou punidas por serem LGBTs, o que já é um grande avanço no contexto da época, pegando o que era o mundo naquele período. Mas existiam pessoas que eram LGBTs e que eram levadas para um programa de politização, por assim dizer, que era uma ideia de que pessoas que eram contra-revolucionárias passassem a conhecer esse modelo novo. E aí, é uma crítica que é feita dentro de Cuba. Eu acho que Fidel foi um dos primeiros presidentes a ir na televisão e reconhecer que é um erro essas pessoas serem vistas, boa parte delas, como contra-revolucionárias. Não por isso, mas isso era visto como um dos fatores também, do tipo, ai, nossa, essa pessoa vai consumir mais, essa pessoa vão ter... Sabe, é uma visão preconceituosa, mas que era aplicada a nível mundial. Não existem registros... E tal, que perguntam. Sim. Foi justamente nesse período, mas não existe nenhuma documentação séria e que em Cuba pessoas eram fuziladas ou mortas ou enviadas apenas por serem LGBTs. Você não tem isso. Agora, existia um preconceito muito grande. Mais uma vez, o Brasil é o país campeão de matar pessoas LGBTs no mundo. Não é nada perto, até hoje. Não é nada perto disso, assim, sabe? Você pega a taxa de crimes de ódio contra essa população em Cuba é pequena. Inclusive, Cuba hoje é considerado um dos países que tem um estatuto da família mais aberto em relação a essas questões do mundo. É considerado por muitos países. Um dos mais progressistas. Mas mais progressistas, porque eles reconhecem como família. Casamento gay, sim. Foi feito um plebiscito em Cuba nos últimos anos. Que era, na verdade, foi feita uma discussão ampla. Ele falou sobre a Marielle Castro, que é a filha do Raul, que é uma das pessoas que encabeçou muito essa luta em Cuba, que era vamos conseguir direitos, né? O mundo inteiro tá muito nessa luta de conseguir direitos para esses grupos que antes eram marginalizados. E aí, vamos fazer esse processo em Cuba também. A gente já avançou em relação à redesignação, adequação, não sei, redesignação, né? De gênero. Então, vamos dar um passo a mais. E aí foi feito... em escolas, um debate de combate, um debate sobre combate à homofobia, combate a essas medidas que iriam atrapalhar essas pessoas, então assim, preconceitos dentro das famílias, enfim. Até que isso culminou em uma eleição, porque em Cuba existe essa diversidade, pluralidade de pensamentos. Eu passei em igrejas em Cuba que estavam com placa, tipo, defendo a família como ela é. Então, assim, fizeram esse amplo debate com a sociedade e abriram um plebiscito. O que vocês querem? Vocês querem que esse modelo seja aprovado de família ou vocês querem manter como tá? E aí, foi bem apertado o plebiscito. Acho que foi uns 60 e poucos, 65%. Venceu não tenho esse certeza, novo modelo. Mas acho que foi tipo isso. Então, hoje, quando as pessoas viram e falam assim, Cuba é um país que tem preconceito. Na prática,
é o contrário disso, tá entre os países, principalmente do nosso continente, mais né? avançado em relação a esse debate, sabe? Tipo, não se aplica.